Alô, pessoal! Como é que vocês estão? Eu estou muito bem. Irmãos, eu estou aqui para poder esclarecer esse exercício aqui. 2017, análise de gráfico. Tem pessoas que, quando se trata de gráficos, ficam com dores de cabeça, não é? Então, de uma forma simples, vamos lá esclarecer, pessoal. Fiquem atentos. Temos aqui este gráfico. Diz assim. No gráfico está representada a função h de x igual a a mais b sobre x menos c. Considerando o gráfico, responda às questões de 49 a 53. Então, nós vamos responder essas questões de 49 a 53. Todas essas questões estão aqui. Estamos juntos? Vamos lá. 49. H de x é menor ou igual a zero. Okay? Onde que h de x é menor ou igual a zero? Há uma coisa que nós temos que saber. Quando que uma função é menor ou igual a outra? A função é menor, quando que a função é menor ou igual a zero? A função é menor quando está abaixo do eixo x. Estamos juntos? Quando está abaixo do eixo x. E onde que essa função está abaixo do eixo x? Se você perceber, de menos 2 até 1, o nosso gráfico está abaixo do eixo x. De menos infinito até menos 2 está acima, está aqui o gráfico, está acima. De 1 a mais infinito também está acima. Está abaixo de menos 2 até 1. Então, essa é a região. Está vendo essa região aqui? Ela está abaixo. Por isso, a nossa solução tem de ser de menos 2, tem de ser aberto, porque isso aqui é a assíntota vertical. A função não está definida no ponto menos 2. De menos 2 até 1. Então, menos 2 até 1, não é? Aqui é menor ou igual, não é? Então, aqui 1 será fechado, menos 2 aberto. No menos 2 aberto, no 1 fechado. A alternativa correta, a alternativa C. Vamos lá. 50. O contradomínio da função é... O que é contradomínio? Contradomínio são valores de y, onde a função está definida. Então, temos que procurar, temos que analisar o eixo y, onde que a função existe. Então, na parte y negativo, a função existe. Do lado positivo também existe. A função não existe no ponto 1. Então, nós podemos dizer que o contradomínio dessa função é todo r diferente de 1. 1 é assíntota horizontal, que é uma reta que o gráfico não toca. Daí, todo r diferente de 1. Alternativa C. 51. As assíntotas desta função são as assíntotas. Então, assíntotas. Esta função homógrafa, ela tem duas assíntotas. Tem a assíntota vertical, tá vendo? Esta reta aqui corta o eixo x em x igual a menos 2. E esta reta corta o eixo y igual a 1. X igual a menos 2, y igual a 1. X igual a menos 2, y igual a 1. Alternativa A. Admitido com sucesso. O valor de x, 52. O valor de x para o qual se verifica h de x igual a menos 1 meio. Então, aqui é composição de funções, não é? Que só é possível a gente resolver isso. H de x, que diz assim, h de x é igual a menos 1 meio. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que ir até no gráfico, procurar o menos 1 meio. Menos 1 meio é aqui assim, menos 1 meio. Porque daqui até aqui é menos 1 meio é ordenada na origem. Então, qual é o valor de x para que nós tenhamos menos 1 meio? Então, para que a gente tenha menos 1 meio, o valor de x deve ser 0, não é? Então, nós podemos dizer assim, o que deve estar dentro de h deve ser 0. O valor de h de x deve ser igual a 0. Sim, porque h de 0 dá menos 1 meio. Então, h de x deve ser igual a 0. Agora, passo a seguir. O que é h de x igual a 0? Isso aqui é zero da função. Quando que uma função é igual a 0? Então, aqui nós temos que procurar zero da função, onde interseta o eixo x. Então, onde que essa função é igual a 0? É o zero da função. Zero da função é o ponto 1. Então, nesse caso, x igual a 1, não é? X igual a 1. O valor de x para o qual se verifica x igual a 1. Alternativa B. Vamos lá, 53. Estás a gostar da aula, né? Se inscreve aí, pessoal. Não adianta só assistir, tal. Nos ajuda a crescer. Nosso canal é tão pequeno.
Ei, só depende de ti mesmo. Em relação à função h de x, é falso dizer. Não? Nós queremos aqui a alternativa falsa. Onde que qual é a alternativa falsa aqui? Opção A, a função é injetiva. O que é uma função injetiva? Eu posso dizer toda função monótona, que tem um único comportamento, é uma função injetiva. Se você for a perceber, esta função é sempre crescente. Se uma função só tem um único comportamento, é injetiva. Não só traçando retas paralelas aqui, em relação ao eixo x, cada reta interseta apenas um ponto. Tá vendo? Logo, esta função é injetiva, não é falsa. Eles querem alternativa falsa. Não é falsa, não. Então, nós aqui riscamos a função é derivável em todo R diferente de menos 2. Ok? Então, quando que uma função não é derivável, numa função homógrafa, quando que não é derivável? Não é derivável na assíntota vertical. É menos 2. Ela não é derivável aqui, em x igual a menos 2. Então, eles estão a dizer que é derivável em todo R diferente de menos 2. Isso é verdade. Nós estamos à procura da verdade ou da falsa? Da falsa, né? Então, não é B, porque aqui não é essa. C, a segunda derivada é negativa no intervalo de menos 2 a mais infinito. Segunda derivada, o que é? Segunda derivada negativa, nós sabemos quando a segunda derivada é menor que zero, nós temos concavidade virada para baixo. Concavidade virada para baixo, não é? Ok. Concavidade virada para baixo. É isso aí. Segunda derivada tem a ver com concavidade. Se você for a perceber aqui, nós temos aqui uma concavidade virada para baixo. Eu não acredito que essa é concavidade virada para baixo, isso aí. Então, não é a alternativa C. A segunda derivada é negativa. Ok? A segunda derivada é negativa no intervalo. Então, se tem concavidade virada para baixo, é negativa a segunda derivada. Não é C. D. A primeira derivada admite zero. Quando dizem primeira derivada admite zero, que é no extremo da função. Se a primeira derivada no ponto x0 é igual a zero, x0 é extremo, né? Extremo. Então, extremo é o ponto o quê? Máximo ou mínimo. E esta função não tem máximo, não tem mínimo, logo não é essa a alternativa. A primeira derivada admite um zero. Em outras palavras, estão a dizer que esta função aqui, ela admite um extremo. Tem máximo, tem mínimo relativo. Não é verdade isso aqui. Essa é a alternativa errada. Mas também vou analisar E, né? A função num determinado ponto é descontínua com salto da segunda espécie. É verdade. Sempre que nós tivermos assíntota vertical, salto da segunda espécie. Um dos limites laterais tende para mais infinito ou menos infinito. Não é a alternativa D. Então, até 50. Depois, aqui tem 54 que nós também podemos aproveitar aqui. O gráfico que define o módulo, querem módulo de h de x. Então, o que nós vamos fazer? Se formos a pegar esta função e introduzir dentro do módulo, se ela ficar dentro do módulo, o que vai acontecer? Se uma função estiver dentro do módulo, ela será não negativa. Nós vamos ter que refletir a parte negativa, onde está abaixo do eixo x. Está a ver este ramo aqui? Este ramo eu vou tracejar. Então, nós vamos refletir isto. Se eu pegar essa extremidade, passar para cima, então fica assim. O gráfico será mais ou menos assim. E qual é essa alternativa? Qual é essa alternativa? Esta é a alternativa. Está a ver aqui os gráficos? Está a ver aqui os gráficos? A alternativa B. Ok? Então é assim como nós temos que resolver. Aproveitando também, tem 55, nós podemos resolver. Diz assim, indique o gráfico da função. Vamos lá, indicar o gráfico desta função aqui. Uma das primeiras coisas é a assíntota vertical. A assíntota vertical aqui é x menos 2 igual a 0. É só igualar o denominador a 0. Vamos ter x igual a 2. E a assíntota horizontal. Aqui é só dividir x com x, não é? X dividido por x dá 1. Então, qual é o gráfico que tem a assíntota vertical 2? A assíntota horizontal 1. A assíntota vertical 2. Aqui é 2 aqui. É 2. Mas a assíntota horizontal aqui é negativo. Então, não é A. Então, vamos para B. A assíntota vertical. X igual a 2. Aqui é 2, né? Então, embora que esses números... mas é 2 mesmo. Aqui.
é 2. Assim da vertical, x igual a 2, assim da horizontal, 1. Agora, nós também podemos achar zeros da função, não é? Onde essa função corta o eixo x. É só zero da função, é só pegar o numerador e igualar a zero, já que o denominador de uma função nunca pode ser zero. X menos 3 igual a zero, x igual a 3. Então, zero dessa função é 3. Então, é isso aqui. Aqui 0, 1, 2... nada. Não é não. Não é. Acho que é essa função aqui. Alternativa B. A alternativa D. Porque aqui está a ver. Aqui é 1, acho que não sei, 2, 3. Aqui é 4. Zero da função é 4. Então não pode ser B. Então, são critérios, pessoal, para a gente descobrir qual é a função. Não é? Ou também podemos construir o gráfico. Então, alternativa D. Espero que eu ajudei. Gostou da aula? Se inscreva. Faça nosso canal crescer. É um canal muito pequeno, mas com a tua ajuda nós podemos ser grandes.